Então, esse é meu vídeo mais importante e também, se eu não me engano, o primeiro que eu falo sobre mim. E quem sou eu? Meu nome é Vitor, eu nasci em Minas Gerais. Com 16 anos eu fui morar em Armação dos Búzios, ou Búzios, no Rio de Janeiro. E com 22 anos eu vim morar no Rio Grande do Sul para fazer engenharia de energia na Unipampa, na faculdade. E por que eu tô fazendo esse vídeo? Eu queria dizer um pouco do meu sonho e toda essa mistureba que aconteceu na minha cabeça e como tudo mudou. E como o coronavírus me mostrou o quão importante é o meu sonho. E o que eu pensava há 6 anos atrás, 5 anos atrás, eu morava em Armação dos Búzios, eu era barman, e a minha única vontade era viajar o mundo, trabalhar, conhecer outros países, e não tinha muita vontade de fazer faculdade ou coisa do tipo. Mas eu só tinha o ensino médio completo, eu não tinha o ensino médio completo, aliás. E eu resolvi fazer o Enem, na época que eu fiz o Enem, se não me engano foi em 2016. Tinha uma opção que você poderia terminar o ensino médio com o Enem. E aí eu preferi, porque por mais que eu frequentasse a escola, e eu frequentei, como eu trabalhava de barman, chegava na época dezembro, assim, que começava a chegar muito turista em Búzios, eu não conseguia ir nas aulas, porque eu estudava de manhã. Então eu perdi a aula, eu fui reprovado por falta várias vezes. Então eu abandonei a escola, enfim. E aí eu fiz o Enem, e nessa que eu fiz o Enem, eu não tinha vontade de entrar na faculdade. Mas eu pensei, cara, já que eu vou fazer, eu vou ver alguma faculdade que talvez seja, sei lá, que me sirva para alguma coisa. E nisso eu já tinha um sonho. Primeiro que era resolver o problema. São dois sonhos, na verdade, mas um mistura com o outro. Primeiro, quero resolver o problema do esgoto, que todos os estados que eu morei, e eu não tô falando mal de nenhum específico, todos os estados que eu conheço têm esgoto. Alguns a céu aberto, alguns escondido, mas joga no rio e fica a céu aberto. Então, isso pra mim me incomoda muito, sabe? Tipo, imagina todos os rios que a gente conhece limpos, sabe? Todos os rios que a gente conhece que desce pra tomar banho, que desce pra utilizar água, pra agricultura, pra qualquer coisa. Usar água limpa. Enfim, esse era meu primeiro problema. Resolver o problema do esgoto é meu sonho ainda. E outro sonho é ter uma casa perfeita, dizendo assim. Em que sentido? Uma casa que não paga água, não paga luz, não paga gás, seja autossuficiente, dizendo assim. E logo, como eu ia fazer o Enem, eu comecei a procurar algum curso que tivesse isso. E eu achei engenharia de energia, porque primeiro gera energia, também trata o esgoto através de uma coisa muito foda, desculpa palavras, coroas, mas pra mim é incrível, que se chama biodigestor. É uma coisa milenar, ou seja, já tem uso na época de Cristo. Então é uma coisa muito antiga, mas funcional. Basicamente eu não vou falar muito sobre ela para não alongar o vídeo, mas ela consegue transformar qualquer matéria orgânica, desde esgoto, desde fezes de bovino, qualquer tipo de matéria orgânica em gás metano. E gás metano é o CH4, que também é chamado de gás natural, porque ele é produzido naturalmente no fundo da terra ou em alguns tipos de fermentação.
enfim, quando é anaeróbica, quando não tem oxigênio. Basicamente, esse meu sonho me apontou a engenharia de energia. E eu entrei na faculdade e mudei para o Rio Grande do Sul, aqui, onde é que eu tô. Tá friozinho agora, por isso eu tô assim. E basicamente, no primeiro ano da faculdade, eu percebi que o curso não era bem o que eu queria. Primeiro que no primeiro dia eu imaginava, mas isso é uma coisa minha, não tem nada a ver a faculdade. Imaginava chegar na faculdade, que teria painel solar, que teria o biodigestor, que teria gerador eólico, né, que é movido a vento. E, enfim, eu imaginei coisas e, claro, nada disso tinha e eu fiquei desapontado, mas, enfim, minha faculdade também é nova, é recente, então eu não posso querer demais. Basicamente, no primeiro ano de faculdade, eu vi que meu curso era uma formação de funcionários, ou seja, eles estão formando funcionários para você trabalhar para grandes empresas, para você ser um bom funcionário. E não era isso que eu queria. Eu não quero ser funcionário de ninguém. Eu quero ter minha própria empresa. Eu quero ter minha autonomia, sabe? Não trabalhar para ninguém. No máximo ter sócios que pensam parecido. E também no primeiro ano de faculdade eu conheci a permacultura. E a permacultura foi para mim o encontro com tudo que eu queria, o encontro com o que eu já sonhava e não sabia que existia. E expandiu muito o meu horizonte, porque foi incrível assim o contato com a permacultura, porque eu questionava meus professores e meus professores sempre batiam na tecla eficiência, isso não é eficiente. E eu ficava, nossa, cara, mas algumas coisas já são desperdiçadas. Por exemplo, um exemplo que eu perguntei, professor, já que a gente aqui no Rio Grande do Sul usa muita lareira e no interior de Minas Gerais usa muito fogão a lenha e, enfim, usa lenha, por que a gente não faz uma serpentina dentro da lareira do fogão a lenha e começa a usar para aquecer água? E aí o professor disse que não era muito eficiente, que eu deveria usar outra forma para aquecer água. Enfim, e na minha cabeça eu pensava, nossa, mas eu poderia hibridizar, colocar um solar e colocar a lenha. Então quando tivesse sol, beleza, eu não vou ligar a lareira e vou deixar o sol. E quando tiver frio, o sol não vai ser suficiente, né? Talvez aqueça, mas não a ponto de tomar banho, enfim. E aí já tá frio, eu vou ligar a lareira. E a lareira vai aquecer, ou o fogão a lenha vai aquecer, enfim. E aí na permacultura eu já vi vários locais que fazem isso. Então eu falei, nossa, era isso que eu queria. Porque você já usa a lenha. Independente de ser eficiente ou não, você já usa a lenha. E eu percebi que toda essa tecla eficiente é para grandes empresas trabalharem, sabe? Enfim, vou deixar um pouco a engenharia de lado. E agora a gente vai para permacultura. Com a palestra do João Roquette, que é o cabeça do IPEP, que é Instituto de Permacultura da Pampa, um dos pioneiros da permacultura no Brasil, se não pioneiro, mas deixa abaixo. Enfim, com a palestra dele, eu entrei em uma pessoa e saí outra, sabe? Basicamente, no mesmo dia eu já queria abandonar a faculdade, falar, nossa, a permacultura que é o que eu quero, não sei o que eu tô fazendo aqui. E eu só fiquei na faculdade para ter o CREA e poder abrangir mais o meu trabalho, dizendo assim. Mas eu, sinceramente, eu tô me questionando, agora nessa época de crise, se é realmente a engenharia que vai me ajudar, porque a engenharia só vai me dar a permissão, sabe? E a permacultura é incrível, a permacultura não cabe num papel e é um universo. Não engloba várias áreas. E basicamente, sobre tudo isso, agora, nesse momento,
nesse momento de crise, com coronavírus, com pessoas trancadas. Eu tô num sítio de uma amiga que eu pedi ela para poder ficar aqui, ajudar, enfim, porque eu tava numa cidade que, quando eu saí de lá, já tinha 24 casos confirmados, numa cidade de 120 mil habitantes. Era só questão de tempo para começar a explodir, que as pessoas não estavam nem aí. Eu vi as pessoas na praça tomando chimarrão e... Cara, vai pra casa, velho, fica em casa. Enfim. E aí, basicamente, eu comecei a pensar o que seria ideal agora. Imagina um sítio que você produz seu alimento totalmente. Claro, isso vai demorar, mas se você começar a focar nisso, você produz seu alimento. Você consegue tratar água, ou se tiver nascente, melhor ainda, só manter ela, cuidar, reflorestar, produzir energia. Tem várias formas de produzir energia. E se você tiver gado, por exemplo, pode utilizar o biodigestor e o motor a gás. Se você tiver uma queda d'água, pode utilizar uma roda d'água. Se você tiver... Enfim, são várias possibilidades. Um pouco de vento eólico, solar. É um investimento, mas investimento se paga. Então, são várias coisas. Então eu imaginei um local que não pagasse água, não pagasse luz, produzisse comida, produzisse gás. O biodigestor também primeiro produz gás e depois produz energia, né? Você precisa de um motor a gás para produzir energia. Então, nesse momento, ficou claro para mim que o meu caminho não é a engenharia. A engenharia é só um atestado. Olha, eu sei, estou aqui dizendo que eu sei. E talvez me abra mais portas. E eu estou sinceramente me questionando se é a engenharia que eu preciso ter ou se eu devo focar mais na permacultura e me jogar nela de vez e largar isso aqui e comprar um sítio e morar num sítio e enfim, abandonar essa coisa da engenharia. Mas voltando para a permacultura ela engloba várias áreas, inclusive a agroecologia, que é muito abrangente. E para mim é incrível começar a entender. Eu não tenho muito tempo que eu sei, mas o pouco que eu sei eu acho incrível. Porque eu, por exemplo, tenho em mim que a gente não deve cuidar de planta. Porque quando você cuida de planta, você se frustra. E ela pode morrer, ela não pode ir tão bem. E quando você cuida do solo, o solo é uma coisa muito, muito, muito incrível. Porque com solo bom, qualquer planta vai se dar bem. Dependendo do clima, é claro. Mas qualquer planta vai se dar bem ali. Então, basicamente, imagina um país que o solo seja ruim e compre comida do exterior e de repente esse país entra em guerra. Não tô querendo prever nada, espero que nada disso aconteça, por favor. Mas esse país, a primeira coisa que iria acontecer é a fome, entendeu? Mais pessoas morreriam de fome do que da própria guerra. Então o bem maior que existe, a nossa maior riqueza. E Brasil, a gente é muito rico. Não tenha síndrome de cachorro de rua, não se ache vira-lata brasileiro. A gente é muito, muito rico. A gente só não vê a nossa riqueza. E riqueza não é petróleo, e a gente tem. Riqueza não é diamante, e a gente tem. Riqueza não é ouro, e a gente tem. Riqueza é o solo. A gente tem que cuidar do nosso solo. A gente tem a maior área cultivável do mundo. Olha a Rússia. Rússia é o maior país do mundo, cara. Mas vai plantar alguma coisa lá? Você vai fazer estufa no país inteiro? Sabe? Ridículo. Não funciona. Então, Brasil, a gente tem a maior área cultivável do mundo. E a gente tá matando o solo. A gente tá matando o solo pouco a pouco. As empresas grandes, que eu não vou citar o nome, que daqui a pouco eu derrubo até o vídeo. Enfim, mas começa com B e termina com R. Enfim. Elas vendem o veneno e o remédio, sabe? Algumas empresas vendem agrotóxico e vendem remédio. E essas mesmas empresas, por exemplo,
vendem agrotóxico, né? E o agrotóxico mata a vida no solo. Matando a vida no solo, não haverá reposição de micronutrientes. Então, você está condenado a adubar para o resto da vida. Condenado a adubar para o resto da vida com adubo químico. Então, a empresa que te vendeu agrotóxico, agora vai te vender adubo químico. E você vai ser refém, cara. Então, pensa bem, agricultura orgânica e orgânico em si não é só não pôr agrotóxico, tem muita coisa envolvida. Então não seja tolo e pense, essa galera não põe agrotóxico, acha que vai benzer as plantas e elas vão se dar bem. Cara, na natureza em si nada dá agrotóxico, nada tem agrotóxico. O homem criou agrotóxico há menos de 100 anos, 150 anos. E há 5.000 anos atrás ninguém podia plantar então, né? Porque não tinha agrotóxico. Então, a agricultura sempre moveu os povos. Depois que a gente começou a ser civilização, né? Depois que a gente saiu das cavernas. Mas várias festividades têm ligação com a agricultura. Inclusive o Natal cristão é baseado numa festa pagã, que a festa pagã é totalmente ligada com a agricultura. Enfim, então a nossa maior riqueza é o solo. E a permacultura cuida disso, a permacultura cuida da autossuficiência da casa. A permacultura é um universo incrível, cara. E eu acho que as pessoas deveriam conhecer isso. Vou contar uma outra historinha. E a historinha é bem curta. Não sei se é bem curta, enfim. Basicamente, na greve dos caminhoneiros, eu fui visitar minha família em Minas Gerais. E quando eu cheguei na cidade da minha avó, a cidade da minha avó sei lá, uns 20 mil habitantes, chama Pavão. Pavão deve ter seus 20 e poucos mil habitantes e muita gente é envolvida com gado. Ou seja, muita gente tem gado de corte, tem gado leiteiro, enfim, é gado, é só isso que tem lá. Quando não eucalipto, mas é só gado. Enfim, basicamente eu cheguei lá na época da greve dos caminhoneiros e tava voltando à normalidade. E quando eu cheguei, normalmente minha avó, a idosa, né, ela pede pra entregar o gás na casa dela e o cara vai e instala o gás. E quando eu cheguei tinha uma fila imensa, então até ela já tava sem gás, até levarem o gás iria demorar um bom tempo. Então ela pediu pra eu ir buscar o gás, que era perto assim. Aí eu fui buscar o gás pra ser mais rápido. Nisso que eu fui buscar o gás, eu vi uma fila imensa e um monte de produtores, e alguns eu já conhecia, um monte de produtor rural que tinha gado. Onde que eu quero chegar? Basicamente, na hora que eu cheguei na hora de comprar o gás, eu comentei com o dono da empresa, do mercado. E eu falei assim, nossa, um monte de gente na fila que tem gado, né? E eles nem sabem que existe uma tecnologia, dizendo assim, que consegue transformar as fezes bovinas em gás. Então, toda essa galera comprando gás tá sendo ignorante, mas não na parte ruim, sabe? Mas de desinformação, de não ter essa informação. Então, eu acho um pecado absurdo as pessoas terem vários meios, várias formas de poderem de ter energia, de ter adubo, de ter autossuficiência e não saberem. Quando eu comentei isso com o dono do mercado, eu não sabia. Eu imaginava, mas eu não sabia. E ele tinha 500 cabeças de gado. 500. E me disse assim, isso aí é viável? Eu consigo produzir energia com isso? Eu falei, claro, você pode produzir gás em grande quantidade, pode armazenar ele num gasômetro, claro, tem que ser tudo bem feito, né? E a partir disso você pode utilizar no motor a gás, e esse motor a gás vai injetar na rede, e essa rede você equilibra. A conta de luz dele era mais ou menos 15, 20 mil reais, né? Com vários freezers, várias coisas. E você equilibra, então a sua fazenda vai produzir luz para o seu mercado. Você só vai pagar a taxa mínima, que em trifásico, se eu não me engano, é 90 reais. Então imagina, 15 mil reais para 90 reais. Claro, vai ter um investimento, mas de 15 mil reais para 90 reais. Então ele já me olhou assim,
cara, quando você vai se formar? Volta aqui. E eu tipo, tá, mas não precisa ser eu. Tem que ser... Você tem que fazer, não precisa ser eu, sabe? O que eu acho o maior pecado é a desinformação. As informações não chegam nas pessoas, sabe? Eu vi produtor que não sabe o que é compostagem. Claro, compostagem é a coisa mais simples do mundo. E eu fiquei com pena, sabe? Com pena, a pessoa comprando NPK e não fazia compostagem, sabe? E, enfim, eu acho que falta na gente é disseminar informação. Eu tenho um pouco de preconceito com a faculdade agora. A faculdade não dissemina informação. O meio acadêmico tá numa linguagem que não é para ninguém entender, tipo, ninguém fora do meio acadêmico. E o meio acadêmico é para servir o povo. O meio acadêmico é para servir a sociedade. E eu não tô vendo isso, então eu fico frustrado, sabe? É muita volta, sabe? Você dá muita volta em vez de ser mais direto. Então isso é muito frustrante. Eu não estou mais satisfeito com a minha faculdade. Não estou dizendo que eu vou largar, mas que eu tenho muita vontade de largar e morar num sítio e criar minha própria independência e foda-se o sistema, eu estaria lá. Pareço um anarquista, né? Mas, enfim, esse Covid-19 tá me mostrando muita coisa. Minha família, por exemplo, estava batendo muito na tecla de cara, você tem que terminar sua faculdade, deixa esse negócio de mexer com terra de lado, porque isso aí não vai te levar em lugar nenhum, blá blá blá. Enfim, basicamente eles achavam que mexer com terra é coisa atrasada e ter um diploma pendurado na parede dizendo eu sou um engenheiro é coisa evoluída. E aí, meu sonho sempre ficou claro para as pessoas, né? Eu disse que eu queria produzir a minha energia, blá blá blá, enfim, tudo isso que eu falei agora. Ser autossuficiente. Agora, várias pessoas da minha família estão me ligando e falando: olha, se eu comprar um sítio, você poderia administrar? Se eu tiver uma fazendinha, você poderia administrar para mim? Você sabe? Blá blá blá. Ah, vamos comprar um sítio? Isso, 3 pessoas me falaram assim. Uma diretamente, vamos comprar um sítio, e outras meio que por alto, eu queria comprar um sítio, você ainda quer mexer com sítio e tal. E claro, todo mundo sabe que é isso que eu gosto. Então olha como as coisas mudam, sabe? Tá todo mundo confinado em casa, eu tô aqui, num sítio, eu posso sair correndo, tem um lago, eu posso mergulhar, tem uma bicicleta, eu faço downhill nos morros que tem ali, ó, aquele morrinho ali, eu faço downhill, ó. Então, tipo... Eu tô livre, cara. Eu tô livre. Vocês estão trancados em casa. Eu não tô falando isso por mal. Eu tô falando porque a liberdade de verdade tá quando a gente deixar de ser dependente, entendeu? Não que eu acho que todo mundo vai começar a produzir seu próprio alimento ou coisa do tipo, mas é ter um equilíbrio, sabe? É não ser totalmente dependente. E se acontecer alguma coisa, sabe? E se tiver uma nova greve dos caminhoneiros? Quando teve greve dos caminhoneiros, eu já tinha horta. E quando as pessoas estavam desesperadas para comprar hortifruti, eu ia no mercado, comprava arroz, feijão e macarrão. O resto tudo eu tirava da horta. Eu tinha espinafre, tinha couve, tinha alho, tinha cebolinha, tinha cebola, tinha alho poró, que eu amo alho poró, tinha ora pronobis, tudo. Pra que eu vou ficar desesperado no mercado, as pessoas brigando por... me dá isso aqui! Pegando um negócio feio já, e tipo, é o que tinha, né? Então, tipo, cara... É isso. Eu queria... Algumas pessoas vão interpretar mal, e espero, de verdade, que vocês reflitam. Mas eu queria agradecer o vírus, por um lado, por mostrar a gente o quão errado a gente está. O quão... burro a gente está sendo, totalmente. Então eu não tô agradecendo por matar pessoas, eu não tô agradecendo por coisa do tipo, eu só tô agradecendo por mostrar que tá tudo errado. A nossa agricultura tradicional, eu tô chutando, em 30 anos eu acredito que ela vai falir, ela vai entrar em colapso. Então, porque o solo tem um limite, meu querido, o solo tem um limite, e quando acaba o ar no solo, quando acaba os nutrientes, vai repondo. Quando acaba o ar, fica mais complicado. Vai ter uma hora que não vai adiantar mais, cara. Não vai ser viável pra você. Você vai ter que substituir isso aí. Então o vídeo já tá chegando a 25 minutos. Eu não vou me alongar muito. Mas é isso, eu queria falar um pouco sobre mim, meu sonho maluco.
que muita gente menosprezou e alguns agora já estão voltando atrás, já estão dando valor ao meu sonho. Ué, mas não era um carinha... Fui até chamado, tá virando índio. E, cara, pra mim virar índio seria incrível. Olha o amor que eles têm com a natureza, sabe? Muitos também foram, de certa forma, influenciados, né, pela cultura. A sociedade influenciou eles, sociedade, dizendo assim. Mas olha o amor que eles têm com a natureza, olha a relação deles com a natureza, entendeu? É totalmente diferente com a nossa relação com a natureza. Ninguém manda na natureza. O homem não consegue dominar a natureza. Tanto é que uma coisa minúscula, ou seja, invisível a olho nu, tá aí fazendo a mudança. Então, se você acha que o homem consegue dominar a natureza, o dia que ele tentar dominar, a raça humana entra em extinção. Então eu agradeço ao vírus por ter vindo, ter freado a gente, ter feito refletir, que agora é o momento de refletir, de pensar e começar uma nova era, que as pessoas comecem a ver o que realmente é importante. Shopping center não é importante. Enfim, eu dei um exemplo, mas tô dizendo assim, veja o que realmente é importante. Veja o que você realmente precisa. E vou falar uma paradinha escrotinha, mas nem todo dia você precisa de um engenheiro. A engenharia é baseada em coisas criadas sem ter engenharia. É um conceito formado. Mas todo dia você precisa de um agricultor. Todo dia você vai comer. E antes mesmo de existir a engenharia, as pessoas já faziam casa. As pessoas já faziam, enfim, coisas ficavam erguidas por anos, milênios. Coliseu, na Itália, né? Tá lá até hoje. Enfim, mas o que a gente entende hoje como engenharia, eu acho que foi vendida. E eu queria muito, muito, muito voltar para a engenharia e que eu tivesse uma nova visão lá dentro. Mas eu me sinto muito mal, sabe? Eu me sinto muito mal fazendo algo que não tem muito a ver comigo mais. Eu acho que se eu for terminar meu curso é somente para poder ajudar mais pessoas, sabe? Porque sem o CREA eu não posso, por exemplo, pegar e fazer um sistema, um biodigestor e gerar energia e ligar na rede, entendeu? Com o CREA eu posso. Então, essa é a única coisa, sabe? Porque se eu terminar o sistema, eu posso ajudar mais pessoas. E se eu não terminar o sistema, se eu não terminar minha faculdade, eu posso fazer por mim. E, claro, eu posso ser independente, eu nem preciso ligar na rede. A rede nem precisa ir na minha fazenda, sítio, o que seja. Mas a única forma de eu ajudar as pessoas seria com informação. Eu não poderia fazer para elas, entendeu? Eu precisaria de um engenheiro. Porque a vida, infelizmente, é assim. Infelizmente, você tem que ter um papel. E, claro, eu não estou dizendo que não seja necessário a engenharia, mas que a forma que ela é levada, pra mim, não me agrada, sabe? Então é isso, tá chegando a meia hora o vídeo. Esse é meu vídeo mais importante e eu só queria deixar um pouco de quem eu sou, a minha visão. Eu não gosto muito de falar sobre mim, até porque pra que eu vou ficar falando sobre mim, senão eu falaria no meu Facebook, né? Ou, enfim. Mas eu tive que falar um pouco porque o meu sonho que várias pessoas brincaram, zoaram, menosprezaram, agora elas estão loucas atrás, assim. Nossa, se você tivesse isso agora, a gente estaria isolado o mais seguro possível. É, claro. E eu já pensava isso. E é isso aí. É isso, galera. Não tô querendo falar tão mal da engenharia, mas eu acho que ela deveria ser mais prática. Mais prática, eu digo, não tem nada a ver de ser mais fácil. Tem que ser difícil mesmo. Mas algumas coisas deveriam ser mais voltada ao povo e não voltada à indústria. A engenharia está trabalhando para a indústria. A engenharia está trabalhando para o comércio. A engenharia está trabalhando para o negócio. A engenharia não está trabalhando para o povo.
E claro, eu não estou dizendo que tudo é assim, mas 80% é. Então, infelizmente, eu fico frustrado com o meu curso, fico frustrado com as instituições e não sou eu que vai mudar, mas o que eu posso fazer é fazer o meu por fora. Eu estudo muita coisa por fora e quando eu vou estudar na faculdade eu fico, nossa, que saco que eu tenho que estudar uma coisa que eu sei ah, que é pra a Shell, que é pra Petrobras, que é pra uma empresa gigante contratar um funcionário. E eu não quero isso, sabe? Enfim, é isso. Fiquem bem, se cuidem, não saiam de casa e por amor aos seus anciões. Então, fiquem bem, se cuidem e um abraço. Valeu!